Física, calorimetria, slides de calorimetria, matéria de física do segundo ano. Calorimetria, física do segundo ano. O que é calorimetria? É a parte da termologia que estuda o calor e as suas medidas. As unidades de calor podem ser caloria, que é a mais usada, joule, que é a unidade oficial no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Em química, costumamos mais usar caloria, em física, em joule. Lembrando que uma caloria é a mesma coisa que 4,18 joules. Capacidade térmica de um corpo é o resultado da divisão entre a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor que o corpo troca, seja ganhando ou perdendo calor, dividido pela variação de temperatura. A unidade da capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Por exemplo, dois corpos recebem 2.000 calorias e um eleva a sua temperatura em 20 e o outro em 30. Então, o segundo corpo tem menor capacidade térmica. 200 gramas de água possui maior capacidade térmica que 2 gramas de água. 1 litro de água possui igual capacidade térmica que 100 gramas de ferro. Calor específico. Chamamos de calor específico o resultado entre o que é a quantidade de calor dividido pela massa multiplicado pela variação de temperatura. A unidade do calor específico é caloria por grama por grau Celsius. Cada material vai ter seu calor específico. Então, a relação entre calor específico e capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Por exemplo, 200 gramas de água e 2 gramas de água possuem o mesmo calor específico, mas não possuem a mesma capacidade térmica. 11 gramas de água possui igual capacidade térmica que 100 gramas de ferro. Então, a água, capacidade térmica, 11 calorias por grama. O ferro, também 11 calorias por grau Celsius. A água tem a capacidade térmica de 11 calorias por grau Celsius. O ferro também vai ter a capacidade térmica de 11 calorias por grau Celsius. A equação fundamental da calorimetria, QMC delta T, alguns livros trazem como delta θ. A quantidade de calor vai ser a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. A quantidade de calor Q é conhecida como calor sensível ao calor que faz com que a temperatura varie, diferentemente do calor latente. Então, qual a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 20 graus para 100 graus com uma temperatura de 200 gramas de água? Calculando QMC delta T, deu 16.000 calorias, que é a mesma coisa que 16 quilocalorias. Aqui um outro exemplo. O calorímetro é um aparelho utilizado no laboratório que é para definir a quantidade de calor de certos corpos, né? Troca de calor. Ali tem uma parede diabática com uma tampa e você consegue determinar quantas calorias tem aquela substância. Troca de calor. Lembrando que sempre vão ter corpos ganhando calor, corpos perdendo. Então, dois corpos ou mais com temperaturas diferentes, quando eles são colocados entre si, eles entram em equilíbrio térmico. Se um ganha 2 calorias, o outro perdeu 2 calorias. Então, menos 2 mais 2, 0. Então, a soma de todas as quantidades de calor sempre vai dar 0. Aqui a gente tem um outro exemplo, duas porções de massas iguais a 100 gramas e 200 gramas a 20 e 30 graus, respectivamente, são colocadas em contato. Qual a temperatura do equilíbrio? Lembrando que a quantidade de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2 vai ser igual a 0. E que quantidade de calor é MC delta θ, ou delta T. A gente fez essa substituição, lembrando que a temperatura final do corpo 2 vai ser igual à temperatura final do corpo 1. E delta T é o que? A temperatura final menos a inicial. A gente monta as duas equações e iguala, deixando o T para a gente descobrir no final do cálculo qual é a temperatura de equilíbrio. T
T do corpo 2 vai ser igual a T do corpo 1. 10 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio. Muito bem.